Flusão, seleção do Flusão. Olha papai. Flusão, seleção do Flusão. Olha papai. Fala aí, filhos de Diguinho. Tudo bem com vocês? Já conhece o canal Eterno Pavilhão? Não conhece? Então, dá uma voltinha no YouTube, pesquisa sobre a gente e vem conhecer o canal Eterno Pavilhão. Já tá no vídeo? Aproveita, deixa seu like e compartilha. Ajuda a gente aí a continuar crescendo. O Fluminense agradece, o Eterno Pavilhão agradece e você, tricolor, ganha um conteúdo de qualidade. Pessoal, vocês viram o assunto da thumb? Precisamos conversar sobre o Luca. O que a gente precisa falar sobre o Luca? Pessoal, o que dizer de Odair Helma? O que dizer de Luca? O Fluminense contrata um jogador que ganha próximo ao teto salarial que o Fluminense se predispôs a pagar esse ano para não ser utilizado. O Luca tem entrado durante 5 minutos finais de cada jogo simplesmente para não ter oportunidades, igual o último jogo agora. Ele entra, o time já está aquela baguncinha que o Odair Helma adora fazer no final de jogos, começa a fazer substituições igual um maluco e colocando jogadores que não vão acrescentar em nada, vão entrar piores do que aqueles que já saíram cansados e simplesmente não consegue dar sequência. O jogador entra em um time bagunçado e que não consegue demonstrar aquilo que ele sabe fazer. Mas só que esse não é o pior. Esse não é o pior. O pior é que o Odair Helma insiste em escalar jogadores como Felipe Cardoso como titular. Na falta de Fred, por que não utilizar o Luca? Ah, mas o Luca não joga de centroavante, não sei. Mas aí ele usa o Caio Paulista. Não dá para entender o que está acontecendo. O Odair Helma, ele se nega a utilizar a base do Fluminense. O nosso maior efetivo, ele se nega a utilizar. O Fluminense hoje tem John Kennedy, o Fluminense tem Michael Mold, o Fluminense tem Miguelzinho, o Fluminense tem uma infinidade de jogadores que não são utilizados pelo nosso técnico. O Fluminense hoje se nega a utilizar o Calegari, que vinha fazendo partidas excelentes do lado direito. Ele persiste com o Julião entregando jogadas, jogo. O último jogo agora o Julião novamente erra, entrega. É inadmissível o que o torcedor tricolor vai esperar de um técnico que não consegue enxergar o óbvio, sem contar algumas coisas esdrúxulas que acontecem dentro do Fluminense. O Fluminense é o primeiro clube que a gente vê que um jogador sai convocado para a seleção. Isso eu vi do Gabriel Amaral, peguei do Twitter dele e eu concordo plenamente. É a primeira vez que você pega um jogador titular, convocado para a seleção, ele vai para a seleção e ele volta e ele nunca mais é utilizado como titular. É o caso de Luiz Henrique. Luiz Henrique sai do Fluminense como titular, vai servir a seleção pré-olímpica, volta, daqui a pouco ele sai de novo para servir a seleção principal em treinos e ele retorna e ele não é utilizado como titular. Simplesmente estão minando o garoto. Assim como foi feito com o Miguel. Veio fazendo boas partidas, Miguel saiu do time sem fazer uma partida ruim. Miguel, no máximo, fez partidas regulares. Agora, jogadores como o Ganso vêm sendo utilizados eternamente pelo técnico e não saem da equipe. Mas voltando a falar sobre o Luca, me expliquem, para que contratar um jogador que aparentemente o técnico não tem vontade alguma de utilizar, simplesmente para fazer número? A gente contratou o Luca somente para fazer número, e as entradas dele mais parecem um cala-boca para a torcida do que realmente uma vontade efetiva de se utilizar o jogador. Não faz sentido utilizar o Luca faltando 5 minutos todos os jogos. Parece que é aquela entradinha de parar jogo. E o Fluminense não precisa disso. Toda vez que ele entra é para mudar o resultado. Porque o Fluminense está tomando pressão, o Fluminense está perdendo. E você vai ver, o Fluminense não consegue dar uma sequência com o Luca porque já virou uma zona. Primeiro que ele começa a tirar atacante por atacante, mas aí vai botar um Caio Paulista, vai colocar um Felipe Cardoso e vai entrar com jogadores que simplesmente não têm capacidade alguma de estar em campo. Aí o Fluminense sofre com as lesões. O Fluminense sofre com as lesões de Fred, sofre com Covid com o Iago Felipe, sofre com lesão de Nenê. E quando você pensa que jogadores que estavam vindo bem vão ter novas chances de entrar para o time, não. Ele vem com o Caio Paulista novamente, ele vem com o Felipe Cardoso e ele vem com o Igor Julião. Meus amigos, o que passa na cabeça do técnico? Olha, a zaga, a gente não tem muito o que falar.
porque sai um, entra outro e os zagueiros vêm se rendendo muito bem, porque os 4 zagueiros que o Fluminense tem disponível hoje, contando com o suplente, eles estão jogando muito bem. Mas me parece que se não tivesse, eu ia optar pela pior opção. Ele ia continuar escalando aquele, o outro que estivesse mal, porque ele tem feito isso. O Igor Julião não entrega, ele continua escalando. O Felipe Cardoso não entrega, ele continua escalando. Se deixa dúvida na cabeça do torcedor, se o Luca não treina bem, se o Miguelzinho não treina bem, se o Calegari não treina bem, sendo que em jogos a gente já viu que eles entregam muito mais que os jogadores que vêm jogando. E eu não estou falando aqui de Wellington Silva na ponta esquerda. O Wellington Silva até que tem uma boa entrega na ponta esquerda. O problema é pegar o Wellington Silva e mover ele para a ponta esquerda, para a ponta direita, perdão, sem ter dado uma chance para o Luca. Entendeu? Voltar com o Pacheco. O que o Pacheco tem entregado? O que Caio Paulista tem entregado? Para o Fluminense continuar insistindo. Meus amigos, vai comer um banquinho, vai entrar esporadicamente, aí quem sabe, com muito treinamento, entrando esporadicamente, mostrando em um jogo, você volta a ter chances regulares. Mas daí você pegar jogadores, ficar improvisando, você pegar jogadores que não tem mais o que mostrar e ficar insistindo só para irritar o torcedor, daí, ó, somente para irritar o torcedor, não faz sentido o que você vem fazendo no Fluminense. Não faz sentido. O Fluminense gasta muito com jogadores que não vai receber nada em troca. Você tem como me explicar, Odair? Falando diretamente para você, Odair. Eu quero que você me explique. Por que o Fluminense contrata o Luca com seu aval? Traz um jogador que não é barato a níveis de Fluminense. Hoje qualquer jogador é caro. Principalmente jogador ruim, né? Como o Felipe Cardoso. Qualquer quantia gasta em jogador ruim é caro. Aí vamos lá, você traz um jogador igual o Luca. Você não utiliza o jogador, ele está lá jogado. Você bota 5 minutinhos de cada tempo para jogar. Você adora Felipe Cardoso. E o Fluminense com um problema danado para renovar com o Dodge, um dos seus principais ativos da temporada. Dodge ao lado de Lucas Claro é o melhor jogador da equipe hoje. Nenê faz muitos gols, não importa. Os 2 melhores jogadores da equipe hoje são Lucas Claro e Dodge. E o Fluminense está com um problema seríssimo, uma novela gigantesca para renovar com o Dodge. E o Fluminense volta a gastar com jogadores que não se utilizam. E mesmo aqueles que se utilizam, não vale o dinheiro que o Fluminense vem gastando. A pergunta que fica: se o Fluminense pensa em renovar com o Odair e continua com esse projeto de só trazer jogadores com o aval dele, até quando isso vai durar? Porque o Fluminense, trazendo jogadores com o aval de Odair, montando o projeto 2021 focado nesse treinador, são jogadores nível Felipe Cardoso, jogadores Luca, que ele não utiliza, ou utiliza os piores, e que a gente sabe que vai dar algum problema e que provavelmente ele não vai chegar até o final do ano com o mesmo treinador. Aí você vai ter uma base montada por um treinador fraco, jogadores ineficientes e com a cara de um técnico teimoso. Um plantel com a cara de um técnico teimoso. O Fluminense hoje irrita seus jovens, porque não é possível que Calegari, Miguel, John Kennedy, Michael Walsh estejam vendo o que está acontecendo no time principal e fiquem tranquilos, poxa, eu vou entrar quando der. Não é possível que o jovem veja isso, vê o clamor da torcida e fique tranquilo. Não é possível. É por isso que os caras procuram mesmo sair do Fluminense na primeira oportunidade. É por isso que você vê o Marcos Paulo fazendo corpo mole toda vez que entra. Porque sabe que o treinador não dá confiança. O treinador não passa confiança. Que o treinador prefere escalar jogadores medianos, horrorosos, a procurar um da base, a tentar lançar alguém da base. Odair Helman, precisamos conversar sobre o Luca. Odair Helman, por que não utiliza o jogador que você pediu? Por que os jogadores da base do Fluminense parece que para você não podem ser utilizados? O Fluminense tinha tudo hoje para ter um plantel com uma idade baixa. E o Fluminense entra em campo com um dos plantéis com a idade mais elevada, por tua culpa. Por sua culpa. Porque o Fluminense é considerada uma das 2 melhores bases do país. E você não está utilizando essa base.
Os garotos que se destacam, você afasta. Você afastou Miguel. Você afastou Luiz Henrique. Você acabou com a carreira de Marcos Paulo. Um jogador sem sangue totalmente. Você não consegue trabalhar a cabeça do moleque. O que está acontecendo? A gente bate palma quando tem que bater palma, mas a gente bate também quando tem que bater. Nós somos torcedores. Você é profissional. Você tem que ver os erros. Você tem que parar e avaliar. Esse é o recado do Eterno Pavilhão para o técnico Odair Hellmann. E se for preciso conversar sobre outros jogadores, vamos conversar sobre outros jogadores sim, assim como fizemos quando achamos que a conduta do Dodge na renovação não está sendo satisfatória, não está sendo condizente com o futebol que ele apresentou todos esses anos até aqui. Porém, também entendemos que é bem desconcertante para um jogador ver jogadores, o Felipe Cardoso, sendo aproveitados, tendo moral técnico como você, e ele tendo que receber a mesma coisa com o Felipe Cardoso, com o Caio Paulista. Eu também pediria muito mais. Eu também ficaria insatisfeito. Porque sou eu que corro, sou eu que faço tudo por esse time. Entendeu? Complicado, Odair Hellmann, complicado. A torcida merece uma explicação. E você tem que dar essa explicação. Família Eterno Pavilhão, ficamos por aqui. Muito obrigado por ter curtido o vídeo até este momento. Se gostou, deixa o like. Se não concordou, deixa nos comentários. Tamo junto. Obrigado. Valeu! Eu vou te apresentar.